Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Pod Agro. Hoje a gente recebe o confinador, produtor rural, zootecnista Fabiano Tavares. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Nayara. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos aí para essa sabatina, né? Estou pronto para a metralhadora de perguntas. Hoje é ao inverso, né? Normalmente quem entrevista sou eu, hoje vou ser entrevistado. Então vamos ver o que nos espera. E ele rende, né? Porque ele é assim. Qual que é o assunto? Falo de tudo. É assim que a gente gosta, né, Moraes? Pois é, não, Fabiano, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite, né? Eu acho que vai ter muitas informações que a gente pode extrair de você, né? Como você falou sobre sabatina, mas eu acho que aqui o importante é a gente mostrar, sabe, a realidade, né? A realidade do mercado, a realidade do agronegócio, né? As dificuldades, né? Mas principalmente, né? Os objetivos e os resultados do agronegócio, tanto econômicos como sustentáveis, para que a gente possa mostrar realmente, né, e acabar com a figura de que o produtor rural ele é quem degrada, o produtor rural ele só pensa nele e não pensa, né, na sustentabilidade, no mercado. A gente vai mostrar isso, que o produtor rural ele realmente está trazendo assim, benefícios para nós. Falando em benefícios e a gente falando de mercado também, porque isso afeta não só o produtor, mas afeta quem consome a carne, né? A arroba teve uma queda. Tem especialistas que falam de uma arroba muito valorizada em 2026. Outros não, que a tendência é a desvalorização. O que a gente pode esperar do mercado ainda para esse fim de ano, Fabiano? Nayara, vamos lá. Eu acho que a gente tem que começar uma construção desde 2024, tá? Muitos erraram dizendo que o ciclo pecuário tinha virado. Só que o pessoal esquece um detalhe muito importante. O ciclo pecuário só vira quando você começa a ter fêmeas a menos na escala de abate. E não quando o preço sobe. Então isso ocasionou um prejuízo muito grande para fundos de investimento esse ano e principalmente para produtores. Por quê? Por que o preço subiu ano passado? Porque estava demasiadamente achatado. Então o boi estava muito barato, as margens dos frigoríficos estavam estratosféricas, em torno de 50, 40, de 45 a 50%. Isso nunca existiu antes na história. Então, obviamente, foi uma oportunidade que os frigoríficos tiveram. Ao mesmo tempo, nós tivemos uma alta do preço do frango e o preço do suíno, que sustenta o preço do boi. O que aconteceu? O boi começou a subir, né, a carne bovina, e começou a dar espaço para o boi subir. O pecuarista viu aquilo, começou a segurar a boiada, e os frigoríficos não fizeram nem uma tentativa de manobra. Por quê? Porque a margem estava muito boa. Eles saíram de uma margem de 40%, 45% e foram baixando para 30%, 20%, 10% e a arroba foi subindo. Nós tivemos uma alta aí de 230, 240 São Paulo. Vamos centralizar aqui o mercado de São Paulo, que é o mercado que é referência para o Brasil inteiro e é lá só que nós temos bolsa de valor. Então o boi chegou a R$ 350. O que todo mundo, ou quase todo mundo, pensou erroneamente? Que o mercado, o ciclo tinha virado. Só que esqueceram de ver o componente principal, qualquer tabela de ciclo pecuário, aquela figurinha que tem na internet, que tem uma rodinha assim, que fala, quando o boi bezerro sobe, o boi cai, isso aqui, isso aqui. Lá mostra claramente, o ciclo só vira quando as fêmeas saem da escala de abate. Ou seja, o produtor prefere não vender a fêmea para abate e deixar ela para produzir um bezerro. Quando é que ele faz isso? Quando ele vê que é mais rentável segurar e vender esse bezerro caro daqui a um ano e meio, né? Só que aí existe um outro componente, que a gente pode colocar que é o componente financeiro, que ninguém está falando disso. Nós estamos com a Selic altíssima, em torno de 15%. O crédito do mercado está em torno de 19, 20%, só que está restrito. Essa enxurrada de RJs erradas que teve no mercado fez os bancos puxarem freio de mão, paraquedas, tudo. E não está soltando crédito. O que o produtor faz? Se ele precisa de levantar um recurso para pagar a despesa dele, se ele precisa de levantar um recurso para pagar uma semente, um plantio que agora está acontecendo, ele vai vender o que ele tem. O que ele tem hoje? Milho, que ele estava guardando para pegar uma alta de janeiro, ou uma novilha que ele estaria guardando para fazer um bezerro ano que vem. Então ele faz caixa com isso. Então, até então, nós falamos da alta da arroba, ela
parou nos 350 ano passado. Por que ela parou? Porque a margem do frigorífico zerou. No dia 24 de novembro do ano passado, às 9h15, eu dei um call de mercado. Eu falei, gente, a margem do frigorífico zerou. O frigorífico não trabalha com margem zerada. Eles vão diminuir o abate. 15 minutos depois, a bolsa despencou. 3 dias depois, ela caiu R$50. Por quê? Porque o frigorífico não trabalha sem margem. Então, eles vão parar. Não é manobra. Ninguém deve trabalhar sem margem. Quem trabalha sem margem vai quebrar. Não é só frigorífico. Qualquer empresa, qualquer comércio. Então, qual o cenário que nós tivemos? As pessoas entendendo que 2025 o ciclo tinha virado, e aí começou a enxurrada de matéria em tudo quanto é revista, de analistas falando de arroba 370, 380. Isso criou uma expectativa erradíssima. Desde o começo do ano eu venho falando, gente, não tem espaço para arroba 370 esse ano. Por quê? Porque você precisa ter uma carne sendo vendida carcaça casada a R$28, sai de 21 para 28. Você precisa de ter um dólar a 6,30, ele bateu 6,20, mas ele voltou. Você precisa ter uma China pagando 6, 7 mil dólares a tonelada e a China não pagou mais de 5.500, 5.800 dólares a tonelada. Então não existe componentes que fazem a arroba sustentar 370. Então como é que vai? Só que aí os produtores empolgaram. E a bolsa ficou dando oportunidade. Em janeiro, em abril, em junho e em agosto. Ela deu pico de 340, 350, dando uma excelente oportunidade para travar. As pessoas não travaram, por quê? Porque a frase é sempre dita, né? Dessa vez é diferente. Gente, é a frase que o produtor nunca devia falar na vida. Dessa vez é diferente. Lógico que não, porque quase nunca vai ser diferente. Entra ano, sai ano, tem impeachment de presidente, tem eleição, tem Trump, O tem... que mexe muito com o mercado, né? Mas não vai ser diferente. Vai dar um estresse no mercado, mas no final das contas vai acontecer igual. Tem 25 anos que eu falo isso. O Fofo Country atrapalha demais o produtor. Porque todo evento que ele vai, toda vez que ele entra numa conversa de produtor, ele inventa uma história para dizer que dessa vez vai ser diferente. E aí ele deixa de tomar decisão, ou toma decisão na hora atrasada. Gente, não vai ser diferente. O que tiver que subir, vai subir. O que tiver que cair, vai cair. Não existe alta eterna, não existe queda eterna. E aí os produtores ficaram esperando esse outubro aí de 350, 340, que é quanto nós temos nesse exato momento agora, R$304. Olha no meu Instagram, dia 8 de agosto eu postei. Boi vai para 300. Só que o produtor não quer ver esse tipo de informação. Ele quer ver a informação que o boi vai para 400. Por quê? Porque, desculpa a palavra, desgraça vende. Verdade, mesmo que seja doída, não vende. Então o produtor prefere um falastrão que diz que a arroba vai para 400 do que uma análise verdadeira que vai para 300. Agora, quando você tem um mercado indo para 300, você tem ferramentas que você pode se proteger. Por que o produtor não se protege? Porque é mais fácil jogar a culpa para o presidente Lula. Estou aqui para defender ninguém, não. Não é mais fácil jogar a culpa para o JBS. Sabe por quê? Porque se a culpa é de alguém, o produtor não é responsável pela besteira que ele fez. Não tem como fazer um bolo diferente com os mesmos ingredientes, né? Exato. Então é interessante isso que você falou, Fabiano, porque e eu vejo muitas vezes nos procuram, né, lá no escritório para análise de contrato, né? A gente estava falando até em outro episódio sobre o travamento, né? E isso aí acontece, como você falou, a fofoca, né? Ah, vai chegar a tanto, o produtor fica esperando, deixa de fechar o contrato, de fazer o travamento, já com a expectativa de lucro, já com a expectativa de rendimento, já preparando, né, para o novo ciclo dele, seja pecuária, seja agricultura, e ele simplesmente vai com essa expectativa, né, de aumentar, de repente ele se depara, eu fico imaginando aquele produtor que às vezes se endividou, ou seja, não vou falar se endividou, fez investimentos, né, tanto pessoais como da sua atividade, pensando na arroba 400, né, deixou às vezes de fechar, às vezes deixou de fazer uma venda, né, de ali aos 320, 300, alguma 40. Coisa, esperar nos 400, e agora ele vai ter que ele tá amargando aí os 300. Então, eu acho que assim, tem aquela brincadeira que se faz, né, o Brasil não é para amador. Eu acho que também o agronegócio ele chegou nesse patamar, né, não existe mais o amadorismo no agronegócio. E isso vai desde a parte de contrato, investimentos. Você falou do recurso, né? Os recursos estão caros. O plano safra, né? Eu acho que
já falou também. O Plano Safra ele veio com a notícia de recorde de valores liberados, mas o Plano Safra hoje, se você pegar o do ano passado e atualizar pela inflação, ele deveria ser maior. E além disso, tem lá, anunciaram, mas conseguir o recurso não consegue. O produtor não está conseguindo ter acesso a crédito, nem bancos que sempre trabalharam com agro, nem bancos que não eram tão fortes no agro. Isso está fazendo o quê? Está fazendo que o produtor, para não perder o time do plantio, por exemplo, para não abrir mão dos seus compromissos, né, seja ele agricultor ou pecuarista, ele está vendendo grão agora num momento que não era para ele vender. Né? Ele está vendendo fêmeas num momento que não era para ele vender. Por quê? Porque é a única forma dele fazer caixa é sobreviver e dar conta de continuar produzindo, se é que ele vai dar conta de produzir. Né? Porque a gente tem outros fatores aí nesse componente. Daí, até juntando, né, para finalizar a pergunta que a Nayara tinha me feito sobre a perspectiva para 2026 da arroba do boi. O que acontece? Quando a gente vai analisar 2026 para a arroba do boi, a gente tem que analisar muitos fatores. Eu costumo dizer que a análise de ciclo pecuário para tentar cravar é igual dólar, cemitério de analista. Por que isso? Porque existem muitos componentes. Você precisa, para a arroba subir, entender quanto é que vai estar o dólar. E o dólar por si só já matou nossa análise, porque prever dólar é cemitério de analista. O dólar pode estar a 7, pode estar a 3, que tanto faz, ele pode chegar lá independente de qualquer coisa. Mas vamos lá. O dólar tem que estar num patamar que permita que a carne nossa chegue lá fora num preço razoável. Porque se ela ficar muito cara aqui, né, o dólar é barato, atrapalha bastante. Número 1. Número 2. A economia interna, ela precisa de estar com dinheiro circulante de tal forma que as pessoas consigam comprar, né, carne num preço mais caro. Porque se ela não conseguir pagar mais caro a carne, o boi não sobe. O frango e o suíno são as proteínas concorrentes diretas do preço da carne. Então elas precisam de estar caras também. Uhum. Por quê? Porque se elas estiverem baratas, ninguém vai comprar boi se tiver um frango e um suíno barato. Ou compra boi numa quantidade menor, e isso não dá volume. E o que mais? Talvez um dos componentes mais importantes disso é a quantidade de fêmeas no abate. Se o produtor precisa de hoje vender uma fêmea que ele ia deixar para produzir um bezerro, mas porque ele não tem crédito, porque os bancos estão com dificuldade de aprovação de crédito, essa fêmea vai para o frigorífico. Se ela vai para o frigorífico, aumenta o mix do frigorífico na hora dele comprar. Me explico. Se você está num ciclo de alta, quase sempre o frigorífico só consegue comprar boi. Então você só tem um produto no mercado para você comprar. Se tem muita fêmea, que é no ciclo de baixa, o frigorífico pode comprar macho e fêmea. Então o frigorífico fica mais tranquilo para cumprir os compromissos dele de preencher uma escala. No ciclo de alta, a quantidade de fêmeas na escala ela é mais ou menos abaixo de 30%. Ou seja, 70% do que morre é macho, 30% é fêmea. Quando o ciclo está em alta, os preços estão caros. No ciclo de baixa, esse número passa de 30%, porque vai mais fêmeas para a escala. Nós estamos mais ou menos agora, nesse momento, com 46% de fêmea na escala. Quase a metade é fêmea. E a perspectiva que eu acabei de ver aqui numa tela que está sendo apresentada nesse exato momento lá em São Paulo, no evento, é de 41%. Ou seja, se tiver 41% de fêmeas na escala do ano que vem, a chance do boi subir é quase nenhuma. Em resumo, a culpa disso tudo é do produtor? Olha, posso dizer que sim. É do produtor, então. Eu tenho certeza que quem está nos ouvindo iria adorar ouvir eu falar que é do Lula, que foi do Bolsonaro, que é do JBS, porque o produtor, ele adora culpar alguém, né? Vamos voltar 50 anos atrás para a gente entender o porquê disso. O cenário de 50 anos atrás era muito diferente do cenário atual. A gente tinha inflação de 60% ao mês. Hoje é 15%, 13% ao ano. A gente tinha a geração de riquezas por uma exploração imobiliária. A pessoa saía de São Paulo, de Minas, vinha para Goiás, comprava uma infinidade de terras.
e ganhava muito dinheiro, não com a produção, mas enfrentando o índio, malária, falta de ponte, falta de comunicação. Era outra forma de fazer riqueza. E o terceiro ponto era a falta de informação, né, que fazia muitas vezes. Desculpa, o terceiro ponto era a rentabilidade. Ou seja, você abria uma fazenda, colocava suas vaquinhas, fazia uma recria, fazia uma terminação a pasto, e você tinha rentabilidade da sua operação em torno de 45%, 50% ao ano. Você podia fazer a besteira que fosse, que você captava dinheiro no mercado, a inflação comia essa dívida, você com a rentabilidade de 50% no seu negócio, sobrava. Você podia fazer a besteira que fosse. Né? Tem quantos casos a gente não sabe do produtor engordar o boi em Goiás e tocar ele por 30 dias para matar ele em Barretos? Quer dizer, quanto que esse boi não ficou parado no tempo até esse caixa, esse dinheiro do boi voltar? Quanto que ele não perdeu de peso daqui para Barretos, por mais que ele fosse pastejando na feira da estrada? Se você fizer isso hoje por 5 quilômetros, seu lucro foi embora. Então você podia fazer o que fosse. O mundo mudou. Na mídia, no supermercado, na saúde e na agricultura e pecuária, as margens diminuíram. Hoje nós temos margem de 13%, 14%. Hoje nós não temos a inflação de 80%, 90%. E hoje, se você sair daqui para ir para o Pará e para o Acre, a terra é mais cara do que São Paulo, talvez. Você falou da questão da culpa do produtor. O Fabiano é produtor rural, tá? Que fique claro, né? Então, às vezes pode ter produtor bravo com você, mas você é produtor rural. Seria uma falta de conhecimento, de organização, de entender mais de mercado, de aprofundar realmente nesse conhecimento? Se existisse isso de uma forma macro, talvez, e ao produtor que rege esse mercado, poderia ser diferente? Então, eu vou fazer a costura de vários pontos, né? Que eu tô montando a coxa de retalho aqui para te dar uma resposta bem embasada, né? Então, o que que acontece? Nós tivemos essa mudança muito drástica de 40, 50 anos para cá, em qualquer ramo. Pode ser no supermercadista, combustíveis e na agropecuária também. Então, o que que o produtor teria que fazer? Ele teria que analisar o que que mudou e ele mudar. Mas o que que é mais fácil? Ele lamentar jogando a culpa para alguém ou ele mudar? Então, é isso que eu vejo que o produtor não faz. Porque falta de informação não é. Quantos podcasts de qualidade igual esse tem com boas informações? Quantos programas de TV ou na revista tem com boas informações? Quantos eventos durante o Brasil tem com excelentes? Capacitação, né? Seminários. Tem. Mas o que que o produtor faz? Ele vai lá, vê, mas ao invés de se mexer e mudar, ele joga a culpa para o presidente da República, para o JBS, para quem for, porque se a culpa for do outro, ele não tem o que fazer, ele não precisa de mexer. Então, acho que assim, para resolver isso, a primeira coisa que o produtor devia fazer era tranca a sua porteira e entenda que a culpa é sua. Porque se ela for sua, você consegue resolver. Se ela for do JBS, você não consegue. Se ela for do Lula, você não consegue. Então entenda, a culpa é sua. O que você está fazendo de errado? E aí, analisa e muda. Aí sim você vai conseguir mudar. Eu vou ao encontro, mas assim, eu faço algumas. Eu tenho que fazer algumas ressalvas. Porque eu vejo que como você começou a sua fala, Fabiano, de dizer que são os mesmos ingredientes e se espera um resultado diferente, né? Mas eu vejo que por anos, né? Aí eu vou puxar um pouco pro lado onde eu estou. Várias políticas estão sendo feitas e que está ocasionando, inclusive, a profissionalização. Eu acho que, como eu falei, não existe mais para amador, o agronegócio não é mais para amador. Mas existem políticas. Olha, essa política hoje de ambiental, necessária, mas ela é muito agressiva, né? Ela busca sempre, em primeiro momento, uma condenação, né? Como você falou, um julgamento e uma penalização do produtor, né? Antigamente, como você falou, e nós temos que pensar que muitos produtores eles ainda hoje exercem a atividade advinda de sucessões familiares, né? E estão buscando a sua profissionalização. Como também tem os aventureiros,
né? Aqueles que entram achando que é só simplesmente, eu vou comprar o gado, vou deixar aqui, amanhã eu vou ter os 40, 50% aí de lucratividade, porque a arroba vai aumentar e eu vou ter, e o custo é pequeno. E isso já não é. Mas eu faço algumas críticas, porque olha, a gente tem hoje uma agenda que se fala Agenda 2030, nós temos nós temos que acabar com qualquer tipo de supressão, mesmo as licenciadas, né? E aqui eu quero deixar claro, não é que eu incentivo e sou favorável ao desmatamento, né? Mas eu acho que o produtor ele tem mecanismos de fazer o trabalho na terra, né? Trabalhar o imóvel rural dele para gerar maiores riquezas e sustentabilidade. Então, assim, além das dificuldades de crédito normais, hoje existe o MAP Biomas, por exemplo, que é uma plataforma que hoje vários bancos, e principalmente os estatais, né, os mais famosos aí, eles se utilizam isso, ao invés dele falar, não, eu não tenho crédito, eu não consigo te emprestar porque eu não estou tendo, ele vai falar, não, mas seu imóvel tem um alerta de desmatamento, ou uma alerta tal, né? Eu acompanhei um caso de um produtor que ele, por um embargo em 1 hectare, menos de 1 hectare, bem menos, na verdade, porque era um ponto de abastecimento, Fabiano, um ponto de abastecimento do maquinário dele, que foi embargado ali. O resto tudo da fazenda dele organizado, a represa, outorga, licença, registro de atividade. O banco, não, eu vou antecipar o seu contrato por causa disso. Então, assim, eu concordo, eu acho que... Mas só que, aí por que eu concordo com você, né? Porque parece que aqui no primeiro momento eu tô discordando, né? Que não é culpa. Pode que discordar. Não é culpa do produtor. Mas porque o produtor. Fabiana até tossiu um pouquinho, começou a discordar. Tô brincando, Fabiana. O produtor rural ele tem que, inclusive, estar se profissionalizando, se especializando, já prevendo esse tipo de situação. Para ele não acontecer o que eu mencionei, ele ficar esperando, né, não fechar um contrato com um travamento, alguma coisa, para garantir já a expectativa dele, esperando um futuro incerto. Né? Então não há mais espaço para incerteza, como o Fabiano falou. A margem diminuiu. Então a margem da incerteza acabou. Então, mas vamos lá. Por mais que nós tenhamos percalços, vamos colocar assim, quebra-molas nessa estrada aqui, que possa dificultar ou atrasar um pouquinho a viagem, isso não muda o resultado final financeiro. Ou seja, talvez eu vou gastar um dinheiro a mais para licença. Aí nesse caso que você citou, aí não tem jeito. Antecipar o financiamento é a mesma coisa de você jogar uma bomba dentro da fazenda, né? Então aí não tem muito o que comentar. Mas nos outros pontos é assim, se antecipa, deu algum problema, contrata um escritório de advocacia, bom, se antecipa ou depois tenta arrumar. Mas isso não muda a sobra de caixa dele. Sim. Ou seja, o produtor quer fazer uma pecuária de cria, recria e terminação igual a 40 anos atrás, que dá hoje 12%, 13%, captando dinheiro a 20%. Não precisa nem de fazer a segunda série de segundo grau para entender que essa conta não fecha. E aí o produtor quer justificar que a margem está ruim porque o boi está ruim, porque o JBS, porque o Lula, porque o Bolsonaro. Gente, não tem nada a ver, é matemática. É porque a política também está entrelada às questões econômicas, né, Fabiano? Então, é a justificativa. É uma coisa assim, que nem adianta a gente querer culpar a política, por quê? Porque a taxa vamos dizer, a taxa Selic no Brasil, ela é alta, não no atual governo, não no governo passado, ela é alta no Brasil por décadas. E sabe qual que é a justificativa disso? Nenhuma. Eu desafio a gente trazer aqui no podcast qualquer economista que queira justificar uma Selic de 15%. Você só sobe a taxa para evitar consumo quando a demanda é maior que a oferta, para você conter a inflação. Ou seja, tem mais gente que, no momento que tiver mais gente querendo comprar
do que a capacidade de produção, você aumenta a taxa para frear o consumo. Quando é que nós tivemos isso? Nos últimos 3, 4, 5 anos? Em nenhum momento. Então, qual é o motivo da Selic estar alta? Eu não posso nem falar. Pode falar sim. Não posso. Aqui pode tudo. Pode falar sim. Mas, Só tem um grupo que se dá bem com isso. Chama bancos. E é nesse governo, no anterior, no outro, nos últimos 15, 20, 30 anos, entendeu? Então, o que que aconteceu? A população já está tão acostumada com essa taxa de juros alta que ela não reclama. e é mais um ingrediente que, como você falou, são décadas. É mais um ingrediente que somado ele não vai dar um resultado diferente. Então é uma incerteza, entre aspas, previsível. Ou seja, é muito raro você ver a taxa Selic ela ir reduzindo, né? E eu vou aproveitar esse gancho dos bancos para mencionar, né? Como você mencionou a questão das recuperações, né? Eu acho um instituto muito bom, um instituto que foi construído de uma forma séria, Mas foi banalizado agora. mas tá, e isso é uma crítica que eu tenho feito a vários colegas, né? Inclusive advogados próximos, fala assim, não transforme a recuperação judicial, um instituto tão sério e interessante, naquela que teve, né? Quem acompanhou principalmente ali no início da década dali dos anos 2000 alguma coisa, tal das revisionais. A pessoa comprava um carro, vamos dizer assim, e já não pagava a primeira parcela, já entrava com a revisional. Aí, Eu lembro ou disso. seja, a justiça, e eu acho que a justiça ela busca equilibrar, né? No começo, por que que muita gente estava ganhando as revisionais, né? Estavam tendo êxito nas revisionais? Porque havia sim um abuso muito grande das instituições financeiras. Era juros, taxa de permanência, tinha outras taxas, eram várias coisas embutidas. Mas aí a justiça, da mesma forma, logo que ela começou a dar o ganho de causa para os consumidores, ela viu que os consumidores estavam buscando tirar proveito. E é o que eu vejo da recuperação, né? Existem recuperações judiciais que estão aí, que você tem notícias, de um pedido de deságio de 90% da dívida. Não é 90% de juros e multa, é 90% da dívida. Então isso força os bancos também a ter essa pressão de um aumento de juros para que eles consigam, em uma operação normal, ele consiga suprir aquele prejuízo. É uma crítica que eu faço. Agora, da mesma forma que eu vejo que existem situações, no caso de uma quebra de safra, às vezes realmente de uma crise externa que diminua o valor considerável da arroba, que o produtor possa ter necessidade de recuperação, né? A gente sempre busca isso. Quando o produtor nos procura, nós estamos com dívida, tá, nós podemos até pensar, primeiro a gente pensa numa negociação. Não tem solução? Vamos para a recuperação. Mas a gente sempre fala, não busque a redução, porque você fez aquela contratação, você buscou o seu crédito, você teve os benefícios desse crédito. Então, você tem que pagar por ele. Mas o que a gente pode tentar é um alongamento, né, uma prorrogação. Então, isso são mecanismos que a gente tem. E o produtor rural tem que estar ciente disso, né? Para ele não cair em armadilhas armadilhas que já são previsíveis. Armadilhas como a que o Fabiano também citou, né? Essas previsões são muito prejudiciais, né, para o mercado. Como eu te falei, eu li que tem uma previsão para 2026 de uma arroba 400, e o Moraes falou. Ele recebe clientes que seguram ali porque acham que vão vender a uma arroba 400 e isso acaba influenciando muito negativamente para o mercado. Então, o produtor, em resumo, ele não tem que se basear em previsões, até porque ele conta com o clima, com o tempo, né? Que a cada ano é diferente. A gente enfrentou uma onda de calor 2 anos atrás, por exemplo, e esse ano foi muito mais frio, a chuva chegou mais cedo também. Então, tudo muda, né? Então, ele conta com os efeitos climáticos, ele conta com tantas outras coisas, e se basear em previsão é muito errado, né, Fabiano? Nayara, mais uma vez vou te dizer que a culpa é do produtor de novo.
Você quer ver por quê? Ele é produtor. Você quer ver por quê? Eu duvido que tenha previsão de arroba de R$ 400. Não estou dizendo que você está falando informação equivocada. Não, sim. Não Eu sou tenho eu, certeza especialista. que tem algum analista que fez um texto dizendo, né, na situação A, B ou C, inclusive que poderia, se acontecesse X, Y, Z, chegar a 400. O que o sensacionalismo faz? Pega aquele pedaço da fala e publica. O que o produtor faz? Não lê a notícia inteira e foca só no enunciado. Alguns especialistas projetaram isso por alguns fatores, né? O consumo interno, que vai aumentar, as eleições e a Copa do Mundo. São 3 fatores mas que eles são explicam componentes, essa roupa. Mas não é uma garantia, como você falou. multiplicação. Isso. Mas o que o produtor faz? Por isso que eu estou dizendo que a culpa é dele. Ao invés dele pensar e analisar o seguinte, ok, vamos ter Copa, pode aumentar o consumo. Vamos ter eleição, pode ter mais dinheiro circulante. Vamos ter dólar, tá. Mas e do outro lado? Nós vamos ter pouca oferta de fêmea, a olhar na análise. Nós vamos ter grão caro para diminuir o confinamento. Então o produtor não analisa, ele só pega o enunciado da notícia e sai gritando para todos os cantos que a arroba vai a 400. E aí só toma a decisão errada. Culpa de quem, de novo? Do produtor que não pegou a notícia e esmiuçou. E foi interessante, eu achei interessante, Fabiano, você falou, né? Só vê a primeira. Todo mundo só lê o título. É, Por isso que para o jornalista, ele é muito importante. O título para o jornalista. Tem título que não tem nem a ver com a notícia. Aí eu fiz uma pesquisa para ver em uma dessas inteligências artificiais, né? E aí eu vou fazer uma provocação. Daqui a um ano eu quero. Né? Eu quero poder estar com você novamente e ver. Porque segundo as inteligências artificiais que eu pesquisei, realmente elas colocam 400, mas elas falam assim. É que eu falo, questão de leitura também, que você falou. Num cenário favorável, né, diante de algumas coisas, tal, a arroba pode chegar a R$ 400. Só que você imagina o seguinte, eu vou fazer, o produtor, ele vai fazer um investimento, ou ele vai tomar as suas decisões pensando no cenário mais favorável. Qual mercado, não é só no agronegócio, qual mercado hoje que você vai fazer um investimento, que você vai fazer desenvolver a sua atividade, pensando exclusivamente no melhor dos cenários, em que não há nenhum tipo de obstáculo, que não vai haver nenhum tipo de problema. Então, assim, e aí quando eu estava pesquisando, aí fala, não, mas existe também um cenário mais Negativo? Conservador, né? Então coloca de 320, 370. Nossa, que conservador. Imagina se não fosse. E pessimistas, né? Eles ali de 300 abaixo. Mas por isso que eu fiz a brincadeira. Vamos ver o ano que vem, né? Que eu acho que Você quer ver eu estragar tudo que vocês falaram? Arroba de 400. Com a inflação de 33%, se acontecer, sabe o que significa arroba de 400? Nada. Porque 33% aplicado em cima de 300 é os mesmos 400. Ele vai vender o boi por 400, mas a rentabilidade dele não mudou nada. Quer dizer, o custo dele vai subir, né? Então ele não vai pôr dinheiro no bolso. Você quer ver eu estragar de novo? No cenário pessimista, 290, 300. E se der uma vaca louca? Sim. Ela volta para 250. Não, o que aconteceu assim, a gente pode prever, a própria pandemia ela trouxe, né, claro, que no resumo total foi muito mais prejuízo, porque vidas foram perdidas, ceifadas durante ela, e não tem prejuízo maior que a própria vida, né? Mas a pandemia ela trouxe uma mudança de mercado imobiliário, ela trouxe a mudança da arroba, né? Quem investiu antes e quem colheu depois, pós-pandemia. Então, assim, ela trouxe umas modificações de mercado que até então não eram previstas porque ninguém contava com a pandemia. Então, tem tudo isso no meio do caminho, né? E trouxe também o desastre que nós estamos tendo hoje, né? Por quê? Porque em cima da pandemia nós tivemos um maestro administrando a economia brasileira, que foi o Paulo Guedes. Não estou aqui puxando para partido nenhum, mas ele subiu a taxa de juros no momento que
que o mundo estava regredindo, e depois ele baixou a taxa de juros e trouxe a taxa de juros nossa para 2%, que é quase um índice de japonês, que é uma das menores do mundo. O que aconteceu? Ele preparou o Brasil para crescer organicamente naquele momento. E aí, os bancos, os produtores se endividaram. Por quê? Você tomar dinheiro a 2% para comprar fazenda não é problema nenhum. Você tomar dinheiro a 2% para comprar maquinário não era problema nenhum. Então, a 2%, todos os motores da economia, seja na construção civil, seja na pecuária, na agricultura, qualquer outra, aí pronto, o Brasil estava pronto para decolar. O que aconteceu? A taxa Selic veio para 15%. Os motivos a gente já citou aqui, né? Uma turma, principalmente, lá da Faria Lima, que se dá bem pra caramba, né? Já que a Nayara falou que pode falar, então Pode vamos falar. falar. Né? Quem se dá bem com taxa de juros altos são os bancos. Os bancos apoiaram o atual governo, é só olhar as notícias, né, que tinham lá atrás, na última eleição. E aí os bancos se deram bem pra caramba, e quem tomou dinheiro a 2% tá se estrepando. Desculpa a palavra, que tá quebrando. Né? Por quê? Porque 2% para você pagar a 19%, né, Selic mais um spread de 4, 4,5% que os bancos cobram, a conta da pecuária não fecha. E a da agricultura está pertinho de não fechar. Porque na agricultura você tem 30%, 27% ao ano, se não tiver quebras de safra por problemas climáticos e se você for muito eficiente. Né? Então, assim, é um cenário que a gente só pode lamentar. O Brasil teve a chance de, com essa taxa Selic de 2%, né, se isso acontece aí por 10, 20 anos, o Brasil poderia ter o índice de crescimento muito semelhante ao da China, 8, 9% ao ano por 10, 20 anos. Isso aqui ia transformar no capital mundial, vamos falar assim, do emprego, da geração de emprego, da geração de riqueza. Mas no Brasil são grupos pequenos que mandam, e esses grupos pequenos, felizmente ou infelizmente, né, mudaram o cenário drasticamente. E aí quem está pagando o pato é quem se endividou com a taxa Selic a 2%. E aí agora, muitas vezes o produtor com dificuldade, ele vai fazer uma prorrogação ou renovar o seu empréstimo, lá, o seu crédito, e aí o banco cria todas essas amarras. Por isso que às vezes eu falo também, Fabiano, que nós temos que pensar, né? Quando se fala em sustentabilidade, né? Aí eu falo sustentabilidade ambiental, sustentabilidade econômica, mas vamos para o lado de sustentabilidade ambiental. Infelizmente, eu vejo que muitos das políticas que são feitas, né, ela tem um viés ou um interesse por trás, que não é o meio ambiente. Então, assim, é interessante você ter um mapeamento, saber onde que estão os passivos ambientais, onde precisa fazer uma melhor recomposição florística, ou seja, o reflorestamento. É interessante. Mas para isso você tem que então já chegar penalizando aquele produtor de uma vez, não proporcionando ele a possibilidade de recuperar. E aí, no caso, por quê? Você fazendo isso, você dificulta ali e você ainda chega na questão do crédito. Que o banco, para ele não... Ele às vezes pode até falar, não, então tá, eu vou renovar. Mas aí eu vou renovar, eu não vou prorrogar. Eu vou fazer um novo contrato com a taxa lá em cima. Então a gente está também vendo muitos produtores que chegam ao banco, olha, eu quero fazer, e são operações que eram corriqueiras, né, Fabiano? Você ter já um crédito, chegar no banco e falar, olha, agora eu quero renovar. O banco pegava aquelas mesmas taxas, ou mesmo, vamos dizer assim, olha, eu vou prorrogar por um ano, porque eu tive alguma situação aqui, eu quero prorrogar. Não, então eu vou pegar aquela mesma taxa, só vamos prorrogar tudo. E por lei, em alguns casos, determinam que o banco não pode sequer negar, se você tiver a justificativa, mas o banco cria e fala, não, mas você tem um probleminha aqui, eu não vou fazer. Para quê? Para poder melhorar para eles os juros. Exato. Então, assim, o produtor hoje, eu acho que ele sofre, né, o Fabiano, você pode falar muito mais, com maior propriedade, ele sofre vamos dizer, tinha aquelas brincadeiras de infância, né, do vaca pariu. Ele sofre, empurra aqui, alguém, né? E eu só espero que na hora que espirrar,
Quer dizer, eu só espero que a gente não chegue no momento de espirrar, porque aí o produtor... Hoje eu vi, assim, a gente vê que às vezes tem produtor que pensa assim, a minha propriedade vale X milhões. Se eu pegar esses X milhões e aplicar lá na Faria Lima, como você falou, Vai me render mais. eu vou ter a renda que às vezes Isso não é seja terrível, nem porque o povo tá igual. tirando dinheiro, quer vender casa, quer colocar para render e depois isso vai virando uma bola de neve. Então, mas eu sou procurado quase que diariamente para dar conselhos de amorosos até agropecuários, vamos dizer assim. E muitas vezes o conselho que eu dou é esse, entendeu? A pessoa herda uma fazenda e não tem a capacidade de fazer aquele gerenciamento num momento que mudou, porque talvez ela tenha mais capacidade que o marido que deixou para ela ou que o pai que deixou para ele, Aham. né? Mas o momento mudou. Nós já citamos aqui, né, recentemente, aqui, minutos atrás aqui no podcast, que o mundo mudou. Então, se a pessoa não tem capacidade de fazer essa gerência num novo momento, o que é o melhor? Vende e aplica em outro negócio. Porque senão vai quebrar. De cada 10 consultas que eu faço, acho que 6 eu recomendo isso. Ao invés de dar o lucro, dá o prejuízo, né? É, pra e essa aí, sabe pessoa. o que eu vejo acontecer? As pessoas querem me provar que eu tô errado. E aí você prova que elas estão. Não, elas não têm que me provar nada, não. Nós estamos falando do bolso delas, do patrimônio delas, entendeu? Provar para quê? Seja feliz. Sim, com Vende certeza. E vai, né? E vai viver de uma forma que você não vai ser estressado sem correr o risco de quebrar. Mas, infelizmente, aí a gente volta de novo ao erro que eu coloco, que é do produtor. Se o mundo mudou, por que ele quer fazer o mesmo que não dá certo? É. E aí a gente escuta assim, meu avô ficou rico, meu pai era rico e eu vou continuar fazendo igual. Meu amigo, aquela época era ganho com exploração imobiliária, abrindo fazenda. Naquela época a inflação era de 60, 70 e a rentabilidade era de 40, 43. Não existe isso mais. Eram outros tempos, Outros né? Isso não tempos. pode ser deixado assim. É claro que tem a questão também emocional, né? De você herdar algo que foi da sua família, né? É sentimental ali. Ok, tudo certo. Mas se não dá conta, meu amigo, passa adiante e Ah. vai investir em outra coisa. Quem lembra na sua infância, por exemplo, na cidade do interior, o farmacêutico, ele tinha uma farmácia, ele era rico. O dono de um posto de gasolina, que era o O único, empresário, ele né? era rico. Hoje, se você tiver 20 postos de gasolina, talvez você não rasga dinheiro. É. Se você tiver uma farmácia, você só vai se sustentar se você for o balconista, o dono e balconista. Porque se você pagar um profissional da farmácia e Não. mais os outros funcionários, não sobra nada para você. Então, é assim que funciona. Quantas pessoas compraram fazendas no passado, eu tenho pessoas assim na família, próximo da família, sendo motorista de caminhão. Então o cara comprava, ia em São Paulo, comprava combustível, arroz, pinga, sei lá, voltava, vendia. Ele era o motorista e era o comerciante. Comprou fazenda assim. Hoje, se você tiver um caminhão e você não for o motorista, a conta não fecha. Olha, eu quando o Fabiano chegou, falei, a gente vai falar disso, disso e disso. Ele falou, fala o que vocês quiserem, né? Mas um assunto rendeu tanto que já fica estendido aqui o convite para próximas edições, viu, Fabiano? A casa é sua. É sempre bom conversar com quem entende, a gente vai mergulhando ali, tentando absorver, de certa forma, um pouco do seu conhecimento vasto, e é muito interessante. Eu falo com ele, se deixar, ele faz um programa sozinho, com várias edições. Nayara, eu quero Obrigada mais uma aproveitar vez, aqui viu? Esse tempinho que me resta para dizer o seguinte: eu bati no produtor. Só que eu não sou daqueles que batem e não dão a saída. Tá? Mais de 20 anos nós estamos com a fazenda aberta para todo mundo que quiser conhecer lá. As minhas informações estão no meu Instagram, Fabiano Tavares, número 0. Então, assim, uma coisa é você culpar ou bater e não dar caminhos. Não, os caminhos nós estamos sempre dando. Quem quiser saber mais informações, tem no meu Instagram. A fazenda está aberta, nós temos um curso de pecuária intensiva, a pecuária moderna, feita a cada 3 meses, é um sucesso. A gente abre inscrições, no outro dia a turma inteira já está lotado. Então tá lá, as respostas estão lá. Quem quiser, tem. Sim, não, Fabiano, e é assim, eu acho que ficou aqui com tudo isso, né, que a gente conversou, ficou, acho que
para mim, o melhor ensinamento, né? O produtor rural hoje, ele tem que estar preparado, né? Como o Fabiano falou, ele tem curso, a fazenda dele está lá, tem o Instagram, as informações, buscar as informações, buscar assessoria, né? Assessoria técnica, assessoria jurídica, porque um erro pode gerar não só um prejuízo, pode ser a diferença entre permanecer ou não na atividade. Totalmente. Então, nós temos assim, eu acho que fica um ensinamento, produtor, procure um assessoramento. Se você tem alguma dificuldade em técnica e na gestão da pecuária, né? Ver os cursos do Fabiano ou qualquer outro, mas né, eu acho que assim, nós estamos falando aqui de um, como o Fabiano mencionou, mais de 20 anos de Um experiência. especialista, um expert. E de sucesso, um case de Isso, sucesso. Acho que a gente isso. tem que espelhar em case de sucesso. Né? Tem dificuldade, às vezes, numa questão de contratação, procure o seu Ele não só advogado. fala, ele vive isso, né? Isso daí já mostra tudo. Porque tem para falar, tem muitos que falam, né? Tem muitos especialistas, tanto que eu trouxe aqui a arroba acontecendo. Criticazinha aqui ao produtor. Ele até busca informação, só que ele não aplica. Entendeu? Porque a informação hoje é muito barata. É de graça. Se você o Senar, fizer um bom filtro, né, nos motores de pesquisa na internet, você tá aqui o Google, por exemplo, o ChatGPT, tá lá. Agora o produtor vê, mas não faz. Por quê? Porque é mais fácil jogar a culpa em alguém, no Lula, no JBS, do que virar a chavinha lá de dentro. Então, ele tem que tomar a decisão. Porque senão esses juros de 19% aí vão engolir. Aliás, já estão engolindo. Então, obrigada mais uma vez, Fabiano. agradeço. Como a gente reforçou, a casa é sua. Seja sempre muito bem-vindo aqui. A gente ganhou muito hoje, né, Moraes? Com certeza. Com o Fabiano. Obrigado. Eu já aprendi o caminho, então fica mais fácil. Ótimo. E essa foi mais uma edição do Pod Agro. A gente te espera na próxima. Tchau.